Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 4. 1 Reis 19, versículo 4 em diante. Diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E no versículo 8 diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Nós lemos aqui uma passagem muito conhecida, que foi a experiência que Elias teve com o Senhor. Antes de ter esse acontecido, Elias teve uma experiência maravilhosa. Foi quando os profetas de Baal, eles tinham desafiado a Elias para que fizessem um altar, e o Deus que descesse fogo e consumisse o altar seria o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que fizeram aquele altar e começaram a invocar primeiro os profetas de Baal. Invocaram Baal a manhã toda e nada aconteceu. E quando foi da parte de Elias, quando ele invocou o Senhor, o fogo desceu, consumiu tudo, inclusive as pedras. E depois daquilo, Jezabel, que era a mulher do rei Acabe na época, a Bíblia diz que ela era uma discípula de Satanás, de Baal. E a Bíblia diz que ela começou agora a tentar matar o profeta por causa daquilo. Foi quando Elias fugiu e ele teve um cansaço, um esgotamento físico e mental tão grande, que ele disse ao Senhor: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais, do que aqueles profetas que já tinham sido mortos. E a Bíblia diz que ali ele adormeceu. Aí a palavra diz que chegou um anjo do Senhor e acordou e disse assim: Elias, come e bebe. O anjo já trouxe pão e água. E a palavra diz que Elias comeu, bebeu e dormiu novamente. Aí o anjo novamente tocou nele e disse assim: Elias, come e bebe, porque ainda o caminho é longo. E a Bíblia diz que Elias comeu, bebeu, se levantou e foi para o monte de Deus. E a palavra diz que com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Então, irmãos, estamos vivendo essa profecia nos nossos dias. É o tempo do cansaço. É o tempo da guerra espiritual, física, religiosa, moral, social. Na verdade, estamos, como seres humanos, estamos em guerra, uma guerra terrível. A primeira guerra que nós devemos vencer foi aquela guerra que Elias venceu. Foi a guerra religiosa. Vencer a religião.
vencer os demônios que estão atuando nas religiões, que não é fácil. E a segunda guerra foi mais pesada ainda, que Elias enfrentou, foi vencer a carne. Vencer a carne. Vencer o eu, né? Vencer tudo que é carnal, conforme diz a obra da carne. Mas nessa hora, irmãos, nós começamos a aprender muito sobre a palavra do Senhor. Todos nós fomos convocados pelo Senhor. E nós fomos convocados para quê? Para que levássemos a palavra do Senhor e levasse Jesus a todas as nações, tribos, povos e línguas. O Senhor nos capacitou para isso. E estamos caminhando. O que o inimigo quer é matar, é vencer a profecia. Ele quer que a gente se cale. Ele quer que a gente canse. E um dos motivos pesados que o adversário tem lançado contra a nossa carne é a desculpa de não subir para a igreja, de não estar nos cultos. Ele usa muita coisa para poder nos distanciar, para a gente não chegar até aqui. Ele usa todo tipo de situação para que no dia do culto a gente não suba à casa do Senhor. Por quê? Porque ele sabe muito bem que quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos dentro daquela profecia que Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós começamos a participar daquilo que o Senhor falou, da bênção. Salmo 133: quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. É como o óleo que desce sobre o corpo de Arão, sobre as suas vestes. É ali onde o Senhor derrama o monte, o orvalho de Hermon, e onde o Senhor determina a bênção e a vida para sempre. Então um dos objetivos que o adversário e a carne, essa arma secreta do inimigo, é para que a gente não esteja aqui. Por quê? Porque quanto mais distante do corpo, mais nós somos frágeis e limitados e vulneráveis para sermos atingidos por uma seta, uma palavra, qualquer tipo de coisa que chega a nos desanimar. E quando Elias, ele sendo aquele homem, servo de Deus, com a intimidade tamanha, ao ponto de pedir ao Senhor que descesse fogo do céu, e o fogo desceu. De repente está Elias em uma batalha interna pesada, muito pesada, ao ponto de cansar, deitar e dizer assim: Senhor, tira a minha vida também, que eu não sou melhor do que meus pais. Nós entendemos, irmãos, que a guerra psicológica é muito grande. Eu digo a vocês com sinceridade, nós só estamos vivos porque a mão do Senhor está sobre nossas vidas. É um peso nas mentes muito grande. É uma perseguição em todos os lugares, barulhos, confusão, é uma agitação terrível na sociedade, nas escolas, em todos os lugares. O inimigo fazendo barulho para que a gente canse e desista. Mas ainda bem que nós servimos a um Deus que é o Senhor dos exércitos. Ele é quem nos ensina a lutar e a vencer. Elias disse assim: Senhor, tira a minha vida, que eu não sou melhor do que meus pais. Ele adormeceu, acordou já com pão e água. E o anjo disse: come, Elias. Era como se o Senhor dissesse para Elias: Elias, o teu problema é falta de comida e de água. Mas não a comida terrena,
e nenhuma água do rio nem da fonte terrena. Era como se o Senhor dissesse assim: Elias, você precisa do pão do céu e da água que é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Elias comeu e bebeu, foi renovado suas forças. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Interessante que essa prova de jejum de 40 dias e 40 noites na Bíblia, nós só encontramos com 3 pessoas: Moisés, Elias e Jesus. Só esses 3. Se tem outro na Bíblia que jejuou 40 dias e 40 noites, eu não estou lembrado e não li. Quem eram os 3? Moisés, Elias e Jesus. Interessante, quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, quem é que conversava com ele? Elias e Moisés. Então, irmãos, o patamar é o mesmo. O patamar é o mesmo. Se nós hoje quisermos chegar ao monte do Senhor, nós precisamos comer desse pão e dessa água, para que possamos chegar ao monte do Senhor. E para chegar ao monte do Senhor, nós temos que andar 40 dias e 40 noites. Vocês têm ideia mais ou menos quantos dias choveu na época do dilúvio? Alguém tem ideia? Vamos conversar? Ninguém lembra não, irmãos? Os dias que choveu no dilúvio. Eu só estou procurando para acrescentar aqui 40 dias e 40 noites. Quando fala do número 40, está falando de uma prova e está falando de um período de mudança de um estágio para outro. 40 anos o povo passou saindo do Egito para a terra prometida. Ao final dos 40 anos eles chegaram na terra. Ao final dos 40 dias e 40 noites, Elias chegou na terra, no monte, na casa do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse número 40. Estamos vivendo os dias de prova na terra. Estamos vivendo os dias de aflição, os dias de silêncio, de batalha. Só que eu digo a vocês, sem medo de errar, os que irão vencer são aqueles que estão comendo pão e água, que é trazido pelos anjos do Senhor. Pão é a palavra de Deus, a água é o Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, nos dando forças. Eu vou dar aqui um conselho para os irmãos e também para aqueles que estão participando pela internet. Estamos vivendo um momento de muita súplica, viu, de joelhos nos pés do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo vigor, pedindo saúde, pedindo livramento, porque a guerra está grande. A guerra não é só mais religiosa, é uma guerra em todos os sentidos. Só que Jesus falou uma coisa e não explicou. E pelo jeito que Jesus falou, aparentemente era tudo fácil. A Bíblia diz que ele passou pela beira do mar, tinham os discípulos, tinham uns homens pescando. Jesus disse assim: siga-me. A Bíblia diz que eles abandonaram tudo e seguiram Jesus.
Tinha outro lá, o Levi, que a Bíblia chama Mateus, estava trabalhando na coletoria. Aí o Senhor disse: me siga. Ele só foi seguir o Senhor. Era só Jesus chamando e todo mundo seguindo. Porque quem não quer seguir aquele que andou sobre as águas? Até Pedro pediu para seguir também sobre as águas. Quem é que não queria seguir aquele que ressuscitou mortos, né? Aquele que chegou na casa de Lázaro, estava Lázaro morto há 4 dias, ele chamou e Lázaro ressuscitou e saiu. Quem é que não quer seguir uma pessoa dessa? As multidões seguem. Mas só que quando Jesus falou para aqueles que estavam ao seu redor: se vocês não comerem minha carne e beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. A Bíblia diz que voltaram muitos. Já voltaram ali. Depois que Jesus ressuscitou, deu as últimas instruções e subiu para o céu, assentou-se à direita de Deus. Ele disse que enviaria o Espírito Santo e Ele está conosco, nos ensinando, nos confortando, né? Nos dando fé, ânimo. Logo quando Jesus assentou-se à direita de Deus e os discípulos continuaram essa obra que chegou até os nossos dias, aí hoje nós percebemos que não é tão fácil seguir Jesus. Porque logo depois que Jesus foi assunto aos céus, começou também a perseguição e a matança dos discípulos. Todos os discípulos viram que não é fácil seguir a Jesus. Todos eles morreram. O último foi João, lá na ilha de Pátimos. João foi levado à ilha de Pátimos porque era o lugar que colocaram para que ele morresse ali isolado. E foi lá onde o Senhor revelou o Apocalipse. Então, irmãos, Jesus é o mesmo, a caminhada é a mesma. Multidões nas igrejas, aparentemente seguindo Jesus. Mas quando chega o dia da prova na nossa vida, o dia da decisão, o dia que nós temos que comer o pão e beber da água cristalina que Ele nos dá, para que a gente tenha forças para dar pelo menos um passo, para trabalhar, para estudar, para subir a casa do Senhor. Aí, irmãos, enfrentamos batalhas, viu? Enfrentamos lutas. Eu sei muito bem que a maioria dos irmãos que estão aqui presentes estão mais cansados do que Elias naquele dia, juntando o calor da cidade, da região, e também a guerra espiritual. A gente vem para a casa do Senhor igual o dito dos jovens: a gente chega aqui só o pó. Mas escute, Jesus cuspiu no chão, fez lodo naquele pó, fez com a saliva e tocou nos olhos do cego. O cego passou a ver. Então, irmãos, eu creio que nessa noite Jesus está pegando esse nosso pó e está fazendo um vaso novo. Amém? Para que saiamos daqui renovados. Renovados. 40 dias e 40 noites até chegar ao monte do Senhor. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a caminhada é longa. É longa, viu? Aceitar Jesus como Salvador e ser batizado é fácil. Isso aí é questão de segundo. Agora, todos os dias você pegar firme, adorando o Senhor, lendo a palavra, jejuando, pregando o Evangelho, visitando, orando por enfermos, expulsando demônios. Não é fácil não, irmãos. A gente pega uma guerra.
E a guerra enfraquece o físico, ao ponto da pessoa ficar mais cansado do que tudo e dizer assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho forças. Aí o Senhor diz: você está precisando de pão e de água. E nessa noite o Senhor tem nos dado pão e água. Amém? O pão é a palavra. Quem se alimenta da palavra não enfraquece nunca. Nunca. E quem bebe da água que Jesus dá, como ele falou para aquela mulher samaritana: aqueles que bebem a água desse poço terão sede de novo, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque fará jorrar uma fonte do interior até a vida eterna. Então, irmãos, é um milagre nessa última hora, nesse mundo cheio de problema. É um milagre quando a gente sai de casa e vem para a casa do Senhor. Já é milagre, viu? Você pode ter certeza que recebeu um milagre hoje. Porque milagre não é só ser curado, não é só receber bênção A ou B. Milagre é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Nós não estamos isolados do mundo espiritual, irmãos. Nós estamos em comunhão com o mundo espiritual. Os anjos do Senhor estão conosco. O Espírito Santo é presente na nossa vida, em casa, no trabalho, no trânsito, em todos os lugares. Vocês podem escrever o que eu estou falando, irmãos. Se o Senhor não tivesse presente conosco, não tinha um crente vivo. Nenhum. Porque Satanás quer matar a profecia. E quem é que leva a profecia? A igreja. E qual é a profecia nessa última hora? Jesus está voltando. O inimigo quer acabar com a nossa fé, para que ele venha nos destruir e também que nós não venhamos ganhar almas para Jesus. Mas se nós conseguirmos dominar a nossa carne, você pode deixar Satanás com o nosso Deus, que ele resolve o problema. Agora, a parte da nossa carne, nós temos que ter domínio. A carne pede para ficar em casa. Aí a alma diz: não, eu sou um necessitado, eu vou na casa do Senhor para adorar. Aí vem um religioso e diz: não, onde tiver pode adorar. Não, não é onde tiver, não. Se fosse assim era bom. Cada um aqui fosse adorar a Deus onde quisesse. E quem estaria disposto a cumprir as ordens do reino, para socorrer o aflito, para orar pelo necessitado, para buscar as orientações. Se todo mundo saísse igual um rebanho sem rumo, ia pegar as orientações de quem? Cada um ia pegar a sua orientação? É por isso que Jesus disse assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Elas não seguem a estranhos. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, não é? Que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos renove a nossa alegria, a nossa paz, o nosso ânimo, porque estamos precisando nessa última hora, irmãos, de fé. Não a fé humana, mas a fé divina, que a Bíblia diz que a fé é um dom, o dom de fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Amém? Nós temos um Deus que está vendo tudo o que está acontecendo na terra. Tudo. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus. Os irmãos podem ter certeza. Ele tem visto tudo. Amém? Então nós